Boa noite de novo, graça e paz de Jesus, amém? Você sabe que nós estamos numa série de mensagens com o tema mutualidade. Nessa série de mensagens nós estamos vendo e aprendendo biblicamente acerca daquilo que nos comentários bíblicos é chamado de mandamentos recíprocos. Os mandamentos uns aos outros, não é? Então nós já vimos amor, já vimos perdão e agora nós veremos o terceiro desses mandamentos recíprocos, que é acolher uns aos outros. Amém, irmãos? John Stott, um dos teólogos que eu mais gosto, em seu livro A Igreja, uma comunidade singular de pessoas, ele enfatiza que a igreja é uma comunidade e não um aglomerado de indivíduos isolados. E ele diz: o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento. Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. Não estamos apenas comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo, que é a igreja. O propósito divino não é de salvar apenas indivíduos isolados e com isso perpetuar nossa solidão, mas convocar do mundo um povo para a sua glória. É impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser convertido também ao próximo. A nossa relação com Deus perpassa inevitavelmente pelas nossas relações com os outros, com as pessoas que estão ao nosso lado, com quem convivemos. A nossa relação com Deus afeta, influencia, impacta, transforma a nossa relação com as pessoas. Se não for assim, ou se não foi assim, pense séria e drasticamente se você de fato teve um encontro genuíno, verdadeiro e transformador com Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, 7. Na nossa campanha do telhado, para a construção do nosso telhado, nós começamos a falar semana passada por alto, e aí eu desafiei os irmãos, temos desafiado os irmãos a dedicarem aquilo que você sabe fazer, seu talento, seu dom, para fazer alguma coisa em função da oferta para o telhado da nossa igreja. É um valor alto que nós temos aí, perto de 500 mil reais, então nós precisamos nos mobilizar como igreja. Estou falando isso para antecipar para os irmãos que essa série de mensagens, como aquilo que eu sei fazer é falar e escrever, essa série de mensagens vai se transformar num livro. E o recurso desse livro vai ser todo para a construção do nosso telhado. Então, se você sabe fazer bolo, laranjinha, din-din, seja lá como você chama, sabe fazer pano de prato, se você sabe lavar carro, seja lá o que você sabe fazer, dar manutenção em computador, reprogramar satélites da NASA, seja o que for. Tem um irmão, um médico da igreja, falou assim: pastor, eu vou dar Monjaro. Falei: gente do céu, vai fazer uma fila daqui até lá no hotel Itacaiunas de pessoas interessadas, não é? E aí, mas seja o que for que você faça e dedique isso à obra da nossa igreja, à obra do telhado. Amém, irmãos? Romanos capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 5.
Volta lá, irmã, por gentileza, Romanos 15, 5. Aí, a partir daí, diz assim, eu leio na versão nova Almeida atualizada, que diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Amém? Acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu cada um de vocês para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de te louvar e de te engrandecer através das músicas que cantamos. Obrigado por cada momento deste culto, pela oportunidade de ofertar ao Senhor, que é um privilégio para nós. Obrigado pela oportunidade de apresentar as crianças recém-nascidas ao Senhor e à nossa igreja e de abençoá-las, assim como suas famílias também. E agora, Senhor, quando estamos diante da Tua palavra, nós queremos ouvir a voz do Senhor, não a voz do pregador, do pastor, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. Para isso, nós nos apresentamos ao Senhor com o nosso coração submetido à condução do Teu Espírito Santo. Fala conosco, nos abençoa, nos guarda e nos dá uma porção da Tua palavra nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto diz, meus irmãos, que nós devemos acolher uns aos outros como fomos acolhidos, como fomos recebidos, como fomos aceitos por Cristo. Novamente, assim como no domingo passado, o padrão para que eu haja, para que eu tome essa atitude para com os outros, para com o meu próximo, não é a medida como ele faz comigo, e eu retribuo na mesma moeda, na mesma medida, na mesma graduação. Não é esse o padrão. A Bíblia diz que eu devo acolher o meu próximo da forma como eu fui acolhido por Cristo, da forma como Deus me recebeu, da forma como Deus me aceitou, como Jesus me aceitou, como Jesus aceitou você. Você deve aceitar, receber e acolher o seu próximo. A palavra grega para acolher, proslambano, significa tomar para si, receber de braços abertos ou adotar. O significado dessa palavra diz que nós temos que estar dispostos a uma atitude de amor, de recebimento, de aceitação das pessoas, do nosso próximo, quebrando as diferenças, quebrando os preconceitos. Me lembro de uma vez no seminário, tive um professor, era professor de história e de teologia, algumas teologias, ele que dava teologia contemporânea, pastor Diogo, muito amigo meu, foi nossa testemunha de casamento, ele e Valena, esposa dele. E eu me lembro de uma aula de teologia, ele tinha um linguajar assim, muito filosófico, né? E numa das aulas dele falou assim: por que, meus irmãos, as idiosincrasias? E eu achei aquela palavra bonita, né? Idiosincrasias. Eu fiquei, gente, que palavra bonita, anotei a palavra. Aí fui pesquisar o que é idiosincrasia, né? Idiosincrasia diz das questões particulares que todos nós temos, as nossas características pessoais, os nossos gostos, as nossas predileções, as nossas paixões, tudo isso, não é?
o nosso time de futebol, o seu time de futebol, que eu, graças a Deus, me libertei disso, fui liberto disso, o seu time de futebol, o seu gosto culinário, o seu, seja lá o que for, se você gosta de dormir no quente, no frio, enrolado ou desenrolado, de cabeça para baixo, na rede, seja como for, tudo isso compõe a nossa idiosincrasia. As características particulares e pessoais que todos nós temos e que são diferentes de uns para com os outros. Portanto, as nossas idiosincrasias, palavra bonita essa, não podem se constituir em barreiras para que nós recebamos e acolhamos os outros. As diferenças, os gostos, as particularidades que a pessoa tem, não pode se constituir numa barreira, num obstáculo intransponível para que eu o receba como meu irmão, para que eu me relacione com ele, para que eu tenha um contato com ele. Porque uns gostam de um jeito, outros gostam de outro jeito. E isso vai ser a vida toda, irmãos. Estou casado com aquela senhora ali há 26, 25 anos. E nós dois gostamos de pizza. Amém. Mas eu gosto de pizza sem borda. E ela com borda. E nós estabelecemos então um critério. Vamos à pizzaria, um dia a pizza sem borda, no outro dia, quando nós formos, pizza com borda. E está resolvido o problema. E isso não nos impede de ir à pizzaria. Nós vamos, chegamos no consenso, no dia que é a pizza de borda, eu não como a borda. Dou para ela comer. Aí ela come a borda da minha pizza. E pronto, fica feliz. No dia que é pizza sem borda, ela fica meio tristezinha, porque não teve a borda que ela tanto gosta, de catupiry, mas come a pizza mesmo e está feliz da vida, vamos para casa feliz da vida. Não é um obstáculo. E nenhuma das questões menores ou maiores do que essa pode se constituir em uma dificuldade para o relacionamento, irmãos. Quantos dos irmãos aqui torcem para o Flamengo? Levantem a mão aí. Tem uns irmãos levantando meio baixo assim, acho que com vergonha, parece que o Flamengo perdeu essa semana ou não? Não sei. Pode baixar. Quantos dos irmãos torcem para o Corinthians? Levanta a mão. Um outro grupo de irmãos torcem para o Corinthians. Mas aqui, todos nós nos tratamos como irmãos. Não interessa se flamenguistas, corintianos, vascaínos, deve ter algum vascaíno por aí, como eu era também, vascaíno ou palmeirense, seja o que for, maranhenses, baianos, capixabas, mineiros, quem gosta de arroz com piqui, quem não gosta nem do cheiro do piqui, não importa, não são diferenças que devem causar um obstáculo para nós, no nosso relacionamento. Nós precisamos acolher uns aos outros. E o nosso padrão, repito, não é a atitude do outro para comigo, é a atitude de Cristo para comigo. E como foi que Cristo me recebeu? Como foi que Cristo recebeu você? Primeiro, Cristo acolheu o que era diferente. Primeira questão é essa. Cristo nos recebeu quando éramos diferentes. A Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa condição em relação a Cristo, antes de tê-lo recebido como nosso Senhor e Salvador, era de quê? Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Não é gosto culinário apenas. Não é time de futebol apenas. Não é se gosta de uma roupa
espalhafatosa, toda cheia de flor, com um rosa pink, e o outro gosta de uma cor mais sóbria, um cinzazinho mais discreto. Não era questão trivial. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A condição do homem sem Jesus é uma condição de inimizade. Ainda assim, Cristo nos recebeu, nos acolheu. Por quê? Porque Ele recebeu aquilo que era diferente. Ele nos acolheu quando éramos diferentes, quando éramos inimigos, quando ainda não éramos filhos. Antes de sermos feitos filhos, Ele nos recebeu, Ele nos acolheu. Segunda condição nossa é que nós éramos imperfeitos. Na verdade, ainda somos. Mas quando Cristo nos recebeu, Ele nos recebeu nessa condição de imperfeição. Todos nós não entramos num processo de aperfeiçoamento e ficamos bonitinhos, perfeitos, sem qualquer pecado, sem qualquer coisa errada, e aí então Cristo nos recebeu. Não, Ele nos recebeu quando nós ainda éramos imperfeitos, e ainda o somos. Terceira, quer dizer, se Cristo me acolheu em minha condição de imperfeição e de diferença, como eu posso ser seletivo ou exigente em acolher o meu irmão em suas fraquezas? Ou o recém-chegado, o recém-convertido, o novo convertido, em suas fraquezas, em suas imperfeições ainda aprendendo a caminhar na fé, ainda aprendendo a andar com Cristo, ainda cheio de costumes que precisam ser tirados, mas ainda vem com eles, e nós não podemos, por causa disso, afastá-los. Nós não podemos dizer de longe: primeiro vá lá, deixe de fazer tudo isso, quando você então for perfeito, venha e se junte a nós. Não. Nós seguramos na mão do outro e dizemos assim: vou caminhar com você e vou lhe ajudar nas suas fraquezas. Vou estar do seu lado. E quando você vacilar, deslizar para cair, eu quero estar ao seu lado para firmar a sua mão para que você não caia. Eu vou estar do seu lado para que quando você tiver dúvidas, você me chame, me ligue, me avise, me busque, ou me avise para que eu vá com você, porque eu quero estar ao seu lado. É essa comunidade que nós somos. C.S. Lewis, outro escritor fantástico, escritor das Crônicas de Nárnia, né? Boa série para Netflix. Em vez de assistir Grey's Anatomy ou qualquer outra aí vocês veem como é que eu estou atualizado no negócio, né? Estou na época do Grey's Anatomy ainda. Assista Crônicas de Nárnia, muito bom. C.S. Lewis, no seu livro Os 4 Amores, aborda o amor fraternal, filéu, como ele se torna um reflexo do amor divino. Ele diz: o amor fraternal é, na verdade, um dos nomes para o processo pelo qual Deus aperfeiçoa a nossa alma. Sem a comunidade, a santidade é frágil. Olha só, sem a comunidade, a santidade é frágil. A verdadeira santidade pode começar entre Deus e a alma,
mas encontra plena expressão na comunidade com outras pessoas. O amor não é um sentimento afetuoso, mas um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada, tanto quanto pode ser obtido. Nós precisamos nos interessar pela condição daqueles que estão em nossa comunidade. Aqui nós formamos uma família, aqui nós formamos um só corpo, aqui nós não estamos distintos, separados, isolados um do outro. Aqui nós temos relacionamentos de interesse verdadeiro uns com os outros. E não é em função do benefício, não é em função do proveito, é em função do amor. O amor que dedica, o amor que é altruísta, o amor que é, como eu falei domingo passado, inclusive, sacrificial. Agora, qual o propósito do acolhimento? Por que nós acolhemos ou devemos acolher pessoas? Não apenas porque queremos ver essa igreja cada vez mais bonita, com gente cada vez mais bonita, não é? Queremos sim. E o nosso projeto de ampliação do templo, não é, que o pessoal aí da Comissão de Patrimônio e Gestão Financeira estão aí se debruçando aí, toda semana, todo dia aí, e chama um, e vem com outro, e faz um negócio, e faz um projeto, e volta, e vai, toda essa questão aí. Nossa igreja vai crescer, vai ficar mais do que o dobro disso aqui, e vai ter mais gente bonita aqui entre nós. E se crescer antes da ampliação, nós vamos fazer 2 cultos, 3 cultos por domingo. Tem problema não, o pastor ficar sem voz na segunda e na terça-feira, depois recupera e a gente vai de novo também aí, metendo ficha aí para... Mas nós precisamos entender que esta igreja, ela precisa receber pessoas não apenas para crescer, mas que esse crescimento numérico, quantitativo e qualitativo é um instrumento para a glorificação de Deus, para que Deus seja glorificado através disso. Recebemos então pessoas com o propósito de tributar glória a Deus. A igreja é um lugar onde todas as pessoas são recebidas. Não vou perguntar, mas aqui nesse auditório temos médicos, advogados e engenheiros, pessoas com graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas temos aqui pessoas que têm o ensino fundamental. Temos aqui pessoas que terminaram o ensino médio. Temos aqui pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas. E estão todas aqui, e aqui, na igreja, é o lugar onde todos esses são iguais. Não há diferença. Não há lugar de privilégios para uns e em detrimento de outros. Não há aqui lugar de honra para uns e desonra para outros. Todos aqui somos iguais em Cristo Jesus. Todos. Aqueles que têm uma condição financeira grande e os que não têm uma condição financeira tão grande assim. E aqueles que ainda estão lutando para si. Os nossos universitários, temos uma penca de universitários aqui. E se há uma condição complicada financeiramente, é a condição de estudante, né, irmãos? Eu sei porque eu já fui estudante. Então, à medida que você tem uma família, puder chamar um estudante para almoçar na sua casa no domingo, chame um universitário para almoçar na sua casa. Amém, irmãos universitários?
Aos universitários dando glória a Deus, glorificando de pé lá no final. Chame um universitário para almoçar na sua casa no domingo de manhã, se ele vier para a EBD. Amém? Amém, irmãos? Então, se o universitário veio para a EBD, aí você diz assim para ele no final: você veio para a EBD hoje, ganhou um almoço na minha casa. Aí você leva ele para almoçar na sua casa. Amém? Cada família pode fazer isso, os universitários agradecem. Todos são iguais em Cristo Jesus. Todos são iguais em Cristo Jesus. Todos são recebidos aqui, são tratados iguais. Aqui, inclusive, aprendemos a nos tratar por irmãos, e não por doutor fulano, doutor cicrano. Nos tratamos aqui por irmãos. Todos são irmãos em Cristo. Todos são iguais em Cristo. E todos são, e devem, e precisam ser igualmente acolhidos nesta comunidade de fé, nesta igreja. Há lugar para todos. Há inclusive bancos vazios aqui porque nossas crianças desceram. Mas há lugar para todos aqui. Todos aqui têm lugar. Pode entrar aqui a Dona Maria, lavadeira de roupa. Tem lugar para ela aqui. Pode entrar aqui o seu Joaquim, vigia da escola lá no Liberdade. Tem lugar para ele se assentar aqui entre nós. Pode entrar aqui o doutor fulano de tal, juiz, magistrado de direito. Tem lugar para ele aqui, com a Dona Maria do lado e o seu Joaquim do outro. E todos aqui como irmãos em Cristo Jesus. Porque o propósito não é exaltar ninguém. O propósito de receber aqui é para a glória de Deus. E pensem comigo, como o mundo olha isso. Como alguém do mundo olha. Imagina você o dia que a Dona Francisca, lá no PGM dela, aliás, irmãos, nós temos PGMs na igreja. Se você não faz parte dos PGMs da igreja, não é? Você está perdendo uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado da Bíblia e de relacionamento. E de comer, inclusive, porque tem pizza. Teve um PGM essa semana, inclusive, que teve uma rodada de pizza, com um pizzaiolo particular, fazendo pizza quentinha. Você perdeu porque você não vai no PGM na sexta-feira. Problema seu. Mas imagina você, como o mundo olha a irmã Maria no PGM, compartilhando a palavra, e o doutor magistrado, juiz da comarca, sentado, ouvindo a Dona Maria, merendeira da escola. Faz sentido para o mundo isso? Não faz sentido para o mundo, porque isso é para a glória de Deus. E isso glorifica a Deus, porque aqui todos são iguais em Cristo Jesus. Não há diferença, não há prerrogativas, todos são iguais em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o acolhimento é a ponte para o Evangelho entre os que estão fora, para esta comunidade de fé. Aqui aprenderão sobre fé, doutrina, mas primeiramente a experiência do acolhimento. Como eu já tenho dito aqui algumas vezes, é o abraço que liga, é o abraço que impacta, é o abraço que demonstra acolhimento, é o abraço que provoca ligação entre uns e outros. É aqui. Aí alguém chega na igreja, foi abraçado, foi acolhido, encontrou aqui o ambiente de crescimento e cresce. Aprende, vai mudando, foi aceito, com suas falhas, com suas imperfeições, não com críticas e julgamento,
quando somos acolhidos como Cristo nos acolheu, somos autorizados a crescer. Nessa jornada, erramos, mas aprendemos. Alguém ao nosso lado segura a mão, nos orienta, nos ensina e nos leva adiante. Ninguém é colocado para fora. Ninguém pode ser colocado para fora, a menos que queira sair. Ninguém fica obrigado, mas ninguém é colocado para fora. Todos aqueles que querem continuar crescendo em Cristo Jesus devem ter e têm aqui o seu ambiente de transformação. A igreja, termino. A igreja é um lugar que recebe as pessoas como elas vêm, para que elas sejam transformadas pelo Espírito Santo naquilo que Deus quer que elas sejam. Todos nós estamos aqui em processo de transformação. Todos nós. Aqui não há perfeitos, não há santinhos. Um tempo atrás eu briguei com a minha mulher que eu estava sentindo uma dor nas costas, aqui na escápula. Aí eu falei com ela, estou com uma dor aqui nas escápulas. Ela falou, o que é? Eu falei, deve ser as asas que estão nascendo. Brincadeira. Todos nós aqui somos imperfeitos. Todos nós. Acontece que aqui, nessa comunidade de fé, pelo Evangelho, pela comunhão, pelo ensino, pelo discipulado, nós vamos sendo aperfeiçoados àquilo que somos em Cristo Jesus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção nisso aqui. O homem, o ser humano é aquilo que Deus fez distorcido pelo pecado. Entendeu? O ser humano é uma criação de Deus, mas que está distorcida pelo pecado. É a criação de Deus desvirtuada, é a criação de Deus maculada, é a criação de Deus torta. Hoje em dia, em época de televisão 4K, não acontece mais. Mas na nossa época, quem aí é o pessoal do 40 mais, já colocou um bombril na antena da televisão? Sim ou não? Já. Pessoal 40 mais já colocou um bombril na televisão, na antena da televisão? Pessoal 40 mais já subiu no telhado da casa para mexer na antena, aquelas antenas espinha de peixe, para dar uma sintonia melhor na televisão, porque a televisão ela ficava toda desfocada. Se a gente estava assistindo um jogo de futebol, parecia que no campo, ao invés dos 22, tinha uns 50 jogadores, porque a televisão era toda torta, toda desfocada. Não era assim, não, irmã? Ai, a irmã está lembrando. Eu já subi muito inteirado da minha casa, irmãos, correndo o risco de cair lá de cima. E o que era aquela imagem? É a imagem do jogador desfocada. E é assim que o pecado faz em nós. O pecado nos desvirtua daquilo que Deus nos criou para ser. E o que é o acolhimento na igreja? É quando nós somos recebidos, acolhidos, abraçados. Aí o irmão com quem você está caminhando do lado, em discipulado, em aprendizado, em uma relação de amizade espiritual, ele vai ajustando a sua antena. Para quê? Para que você fique mais ajustado, mais parecido com o que de fato você deve
ser. Sem jogar ninguém para fora, sem quebrar ninguém, sem espantar ninguém, sem rechaçar ninguém, sem abrir mão de ninguém. Porque aqui é o ambiente do ajuste. Aqui é o ambiente do conserto das nossas falhas. Assim como Cristo nos acolheu com os nossos pecados, falhas, imperfeições, nós aqui acolhemos uns aos outros nessa mesma dinâmica de aperfeiçoamento uns dos outros. Então você que está chegando, não tenha medo de fazer parte, porque aqui todo mundo está na mesma jornada que você. Você só não pode abrir mão dessa jornada. Você só não pode dizer assim, eu cheguei aqui assim, e assim eu vou ficar. Aí não. Mas aqui é o lugar do aperfeiçoamento, aqui é a oficina do conserto. Aqui é a sala do médico, em que nós somos tratados, somos ajustados, somos curados. E ficamos cada vez mais nesse processo de aperfeiçoamento, parecidos com Cristo. Dietrich Bonhoeffer, aliás, uma outra dica para assistir na Netflix. Há um filme, ou uma série, eu não sei, eu ainda não assisti, sobre esse teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Vale a pena assistir. No livro Vida e Comunhão, Bonhoeffer discute a necessidade de receber o irmão como Cristo o recebeu. E ele diz: a comunidade cristã vive da aceitação mútua e incondicional, pois ela não vive para si mesma, vive daquele que a criou e a sustenta, Jesus Cristo. Não precisamos nos assustar quando encontramos fraquezas, mas sim quando nos falta paciência para suportá-las. Encontrar fraqueza nos outros, normal. Aliás, deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Eu tenho uma cisma com gente que se acha santo. Sim, gente que já, para ele já está na categoria de querubim para cima, assim, querubim, serafim, arcanjo, que tem gente que se acha assim, né? Irmãos, para mim está escondendo alguma coisa. Para mim tem alguma coisa embaixo do tapete. Primeiro porque não é bíblico isso. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Ponto final. Todos nós. Nós erramos, nós falhamos. E a nossa comunidade aqui é uma comunidade de pessoas que estão nesse processo de aperfeiçoamento. Nós não abrimos mão de Cristo, não abrimos mão do processo. Nós estamos cada dia sendo melhorados por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela comunhão, pela conversa, pela dinâmica de discipulado, pelos nossos encontros, pelas nossas conversas. Cada dia estamos sendo aperfeiçoados. Essa é a nossa dinâmica. Meus irmãos, a nossa igreja tem uma oportunidade de ser um farol para a glória de Deus na nossa cidade. E essa glória não se manifesta em grandes eventos, mas nos pequenos e sinceros atos de mutualidade. No perdão, no amor, no acolhimento, na ajuda, no amparo de uns com os outros. Se Cristo nos acolheu com o nosso passado, o nosso presente e as nossas diferenças, quem somos nós para fechar a porta ou o coração para o nosso irmão? Eu falei aqui numa quarta-feira, e como tinha pouca gente, eu vou repetir de novo isso. A Bíblia diz em Isaías, e já vou terminar. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como, quem estava aqui no dia na quarta-feira?
são como o que, irmãos? Trapos de imundície. Os nossos atos de justiça, olha bem o que a Bíblia diz, os nossos atos de justiça, aquilo que fazemos de bom, aos olhos de Deus são como trapos de imundície. E para não demorar muito na explicação, vou logo direto dizer, há duas versões para o que possa ser trapos de imundície. Primeiro, trapos de imundície possa ser talvez uma referência aos panos que as mulheres usavam em seu período menstrual para segurar o fluxo de sangue. Provavelmente trapos de imundície seja, aquele não eram tempos de absorventes íntimos, então as mulheres usavam panos, e provavelmente esses eram os trapos de imundície. Mas há uma outra versão, talvez trapos de imundície seja também uma referência às ataduras que os leprosos usavam para enrolar no seu corpo apodrecido, para que a lepra não cair a parte do corpo. E de tempos em tempos essas ataduras elas precisavam ser trocadas. E quando saíam tirando as ataduras, essas ataduras, a carne apodrecida saía junto. Os nacos de carne, os pedaços de carne apodrecida misturado com aquele pano. Talvez isso sejam trapos de imundície. Coisa boa, né, para pensar isso na hora do almoço. Aquilo que fazemos de bom aos olhos de Deus são como trapos de imundície. Aí eu pergunto, fazemos o que de bom mesmo, irmãos? O que nós fazemos de bom mesmo? Nada. Nada do que nós fazemos é bom de fato. Mas Deus nos acolheu assim. Fomos recebidos em Cristo assim. Você que está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus, e talvez você pense assim, talvez você já tenha vindo aqui outras vezes, ou em outras igrejas, e pensado assim, bom, primeiro eu vou ajustar a minha vida, e depois que eu deixar de fazer isso e aquilo outro, aí eu vou tomar uma decisão de aceitar Jesus. Esse é o pensamento comum para quem ainda não aceitou Jesus. Pensa assim, não, eu preciso ajustar primeiro os meus negócios, e depois que eu ajustar os meus negócios, aí eu vou para a igreja, porque eu vou ser um crente, eu vou ser um crente daqueles crentes raiz. Bobagem. Jesus quer você do jeito que você está. Torto, capenga, falho, imperfeito, porque é esse tipo de gente que Jesus trata. É esse tipo de gente com quem Jesus lida, como eu e você, imperfeitos, falhos, e Jesus vai aperfeiçoando para a glória dele. Para a glória dele. Não somos nós que mudamos a nós mesmos. O nosso aperfeiçoamento não é obra nossa. As nossas melhorias não são obras nossas, mas é aquilo que Deus faz em nós. É aquilo que Deus faz em mim e em você. Deus faz em nós, Deus opera em nós, e vai nos mudando, nos transformando, nos aperfeiçoando, dia a dia, para a glória dele. Amém, irmãos? Todos nós estamos nesse processo, todos nós, eu e você, todos aqui. Os crentes que já estão aqui há 30, 40 anos, e os outros que estão agora há 5, 1 ano, os que começaram o mês passado. Alguns nesse processo estão adiante, outros ainda estão caminhando, mas nós todos estamos nesse processo. Que o nosso amor mútuo seja tão evidente, tão profundo e tão acolhedor, que qualquer pessoa que atravesse essas portas desta igreja, sinta a presença de Cristo e seja compelida a dizer, Deus, de fato, está no meio de vocês. Nós não queremos que as pessoas entrem aqui e digam assim, que ar-condicionado legal. Nós não queremos que as pessoas entrem aqui, sentem nessas poltronas e digam, que poltronas confortáveis.
Nós não queremos que as pessoas entrem aqui e digam que belo e bom grupo de louvor. Nós queremos que as pessoas entrem aqui neste lugar e digam: Deus de fato está aqui. Aí alguém possa perguntar assim: mas o que você sentiu? O que aconteceu naquele culto? Que você pode dizer que Deus estava lá? E a outra pessoa responde assim: eu fui abraçado de um jeito diferente lá dentro. O abraço que aquele irmão me deu me trouxe acolhimento. Eu me senti em paz dentro daquele abraço. O abraço que aquela irmã me deu, a oração que ele fez comigo, a conversa depois do culto, Deus estava lá e eu senti Deus no abraço, na conversa, no interesse, no acolhimento. Amém? Esse é o lugar. Cristo nos recebeu e hoje recebe você também que está aqui entre nós. Você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, Deus está aqui, Jesus está aqui, e como Ele nos recebeu, hoje Ele recebe você também. E nós também recebemos você entre nós, nessa comunidade de fé, de pessoas que amam a Deus, que amam umas às outras, e que juntas caminhamos até a eternidade, para nos encontrarmos com Jesus. Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui entre nós nessa noite que ouviu essa palavra e que essa palavra hoje fez diferença ao seu coração, de modo que você entende que hoje Deus está aqui e quer receber você do jeito que você está. Deus recebe você, Jesus espera por você hoje, agora, do jeito que você está. E você hoje decidiu: eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. E eu quero perguntar então aqui hoje à noite, se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, que quer tomar uma decisão dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero a partir de hoje caminhar com Jesus. Se tem alguém aqui hoje, eu quero que você levantasse a sua mão assim rapidamente, assim: eu, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje eu entendi que Jesus me recebe e eu quero hoje aqui entregar minha vida a Ele. Tem alguém aqui hoje? Levante a sua mão assim rapidinho. Eu quero orar por você e quero orar com você. Se tiver alguém aqui hoje que tem esse desejo, essa vontade, queria orar por você, você pode, levantando a sua mão, dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se tiver alguém, levante sua mão, eu quero orar por você. Se não tem, Deus abençoe sua vida, o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e que você saia daqui com a certeza de que Deus espera você. Ele lhe ama, Ele quer você e Ele está esperando por você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor em Cristo nos acolheu e que nós, da forma como fomos acolhidos, precisamos receber e acolher também os nossos irmãos e ajudá-los em sua caminhada, em sua jornada de fé. Nos abençoa, Pai, nesta noite como igreja, de modo que essa igreja seja uma igreja que caminha pela Tua palavra e que esteja aberta, receptiva, pronta para receber aqueles a quem o Senhor está trazendo para o nosso meio. Que essa comunidade de fé seja uma igreja autêntica, verdadeira e que testemunha do Teu Evangelho para a glória do Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos por isso e pedimos a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém.